Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 17 de novembro de 2025. São 15 horas e 30 minutos. Minha amiga, meu amigo, há um clima de tensão entre as autoridades. Falamos de STF, Polícia Federal, Governo Federal, diante da iminência da operação para prender Jair Bolsonaro no regime fechado. Não é exatamente para prender, né? Ele já está preso, ele está em prisão domiciliar, guardado por segurança policial da Polícia Federal, ou seja, em tese seria simples transportá-lo. O que causa preocupação é o clima de desespero que se instalou nas hostes bolsonaristas. Veja só, há um clima de praticamente pânico com a passagem do Jair Bolsonaro para regime fechado. Por quê? Primeiro que isso vai eliminar os contatos com ele. Hoje, o Jair Bolsonaro convive com a Michele Bolsonaro e também com a sua filha, né, que tem trânsito livre. Há outras pessoas com trânsito livre para o Jair Bolsonaro, os filhos dele. Tudo isso vai acabar. No regime fechado, para conseguir ver o Jair Bolsonaro, vão ter que se dirigir a uma penitenciária. Então aí vai haver revista, vai haver todo um protocolo que existe para você visitar um presidiário. Né? E também a questão da imagem do Bolsonaro, que ele vai começar a ser chamado pelos adversários daquilo que ele vai ser de verdade, ele vai ser um presidiário. Então tudo isso está provocando um pânico muito grande. E há gente, segundo informações, que inclusive estão sendo investigadas pela Polícia Federal, há gente insuflando violência por conta da prisão do Jair Bolsonaro. Vamos assistir. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Por que a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro ir para o presídio da Papuda, no Distrito Federal, assusta tanto? Acho que tem uma boa parte aqui também de uma questão política, sabe? É muito difícil aqui separar, e assim, pelo menos do que eu consigo enxergar, o que dessas avaliações tem a ver com as condições específicas dos diferentes presídios candidatos a receber o ex-presidente, ou para alguns até o ideal é a prisão, o cumprimento em regime domiciliar. Então fica muito difícil separar o que são considerações sobre o que esses presídios oferecem do que são posicionamentos, digamos assim, mais políticos. Tá? Acho que tem uma questão principal aqui, simbólica, no sentido de facilitar a maneira como isso vai ser interpretado. Então, uma coisa é estar, de fato, numa prisão, a outra coisa é estar cumprindo prisão em regime domiciliar. Politicamente é muito diferente. O contato que essa figura vai ter com o mundo externo, no caso do ex-presidente, também varia muito. Então, acho que esse é um outro ponto importante, né, para a gente pensar no impacto político. O quão acessível ou não vai estar o ex-presidente agora na condição de condenado em definitivo por parte do Supremo Tribunal Federal. Porque é isso que vai determinar e condicionar a velocidade com que a direita vai se organizar, como é que vai ser essa circulação de informações, o nível de influência que o ex-presidente vai ter ao longo do processo eleitoral, agora sob essa nova condição. Existe uma linha muito clara entre expectativa e realidade no núcleo bolsonarista neste momento, após a publicação do acórdão pelo Supremo no julgamento da trama golpista. Os bolsonaristas, o núcleo mais duro do ex-presidente Bolsonaro, eu sempre conto isso aqui para vocês, eles não têm nenhuma expectativa de que o desfecho
desse processo não seja a prisão do ex-presidente Bolsonaro. O que eles querem saber é qual, de que forma, de que maneira vai ser essa prisão. Ele vai continuar em casa, já está em prisão domiciliar, ou vai ter um estágio, como eu contei semana passada aqui, no presídio. Depois a defesa entra com recurso, alegando problemas de saúde, questões de saúde, e aí ele vai para casa. A defesa está fazendo esses cálculos, essa matemática que está na mesa agora da defesa. Hoje, conversando com alguns advogados ali do entorno do ex-presidente, eles me disseram que eles devem entrar com esses embargos infringentes, mas que eles já esperam o método, o precedente do caso Collor, do ex-presidente Collor, que foi. Eles entraram ali com os embargos infringentes, o Supremo nega esses embargos e, na sequência, determina, na verdade, a prisão do ex-presidente. É essa sequência que a gente está aguardando agora para saber, com esses desdobramentos que vêm da corte, e também o aspecto político, porque a família Bolsonaro, ela não quer perder o protagonismo do ambiente político, de definir quem vai ser o candidato, de quem vai ser o vice em 26, e sabe que tem tudo a ver com o time, com o cronograma desse julgamento. Então, a família Bolsonaro, ora fala em Eduardo Bolsonaro, ora fala em Flávio Bolsonaro, o Centrão. A realidade é que eles querem já começar a trabalhar o nome de Tarcísio de Freitas e um vice na chapa que não tem nada a ver com a família Bolsonaro, mas eles querem e precisam sim do aval do ex-presidente Bolsonaro, porque eles não vão sair sem esse apoio, eles não querem ter que lidar com essas críticas, esses ataques da extrema-direita. Então é isso que está em jogo agora. A defesa está analisando o que fazer e também já colocou na mesa a possibilidade de entrar com uma revisão criminal. Mas isso é um ato totalmente autônomo, não é um recurso. Isso quem vai analisar, se a defesa de Bolsonaro de fato entrar com essa revisão, que pede ali na prática que reveja totalmente esse julgamento, o resultado do julgamento vai ser o plenário, ou seja, todos os ministros da Corte. Então é isso que está na mesa, a gente está aqui aguardando para ver quais são os desdobramentos, os próximos passos desse julgamento lá no Supremo. Bom, como você viu no blog da Cidadania, na edição das 11 horas de hoje, com a ata publicada, o STF se aproxima da ordem de prisão de Bolsonaro. Então, na verdade, a publicação dessa ata é um aviso do STF, como eu disse mais cedo, no sentido de que a prisão está aí, né? A ordem de prisão está aí porque a ata ela precede o acórdão, mas quando a ata é publicada, o acórdão sai logo em seguida, né? Então, estão prevendo aí em questão de poucos dias para ser publicado o acórdão, provavelmente uma semana. E o fato é que o Supremo publicou hoje, segunda-feira, dia 17, a ata do julgamento em que a primeira turma rejeitou os primeiros recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro contra sua condenação a 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicial fechado. A formalidade oficializa o resultado do julgamento e aí é só correr para o abraço. É o que vai acontecer com o Jair Bolsonaro. Muito bem, com isso, como no caso do Collor, o Moraes deve decretar a prisão imediata do Bolsonaro. Não vai decretar hoje, porque ainda falta o acórdão, que é o trânsito em julgado, né? O acórdão já saiu, mas vai sair o trânsito em julgado do processo, e com esse trânsito em julgado, aí realmente para mandar para a cadeia já era. Se considerar que os recursos têm o objetivo apenas de atrasar o julgamento, o Moraes manda prender como ele fez com o Collor, igualzinho, tá? Na última semana, a primeira turma rejeitou por unanimidade os recursos apresentados pela defesa do Bolsonaro e pelos demais réus condenados por envolvimento no plano de golpe de Estado. Depois que o acórdão de julgamento dos recursos for publicado, Bolsonaro e os demais ainda terão direito a mais um recurso. O acórdão é o documento responsável por formalizar a decisão do colegiado. A decisão é de que o acórdão seja publicado na terça-feira da semana que vem. A viagem de Flávio Eduardo Bolsonaro a El Salvador para encontro com Bukele é mais uma dessas tentativas eles estão falando que é por causa da questão da segurança, mas é para chamar atenção para a situação no Brasil. E o fato é que eles
estão indo para lá esperando se encontrar com o Bukele, mas o jornal O Globo diz que ele não serão recebidos pelo presidente. Veja só isso, né? O Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, um dos Estados Unidos para El Salvador, o outro do Brasil para El Salvador, mas não vão se encontrar com o presidente Nayib Bukele, o extremista que se tornou o símbolo da extrema-direita na América Central. Sua audiência ao lado do irmão Eduardo, que viajará a partir dos Estados Unidos, será com o ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador. Então, virou as costas para eles, né? A defesa de Bolsonaro deve entrar com novos recursos, mas está pessimista. Não é que ela está pessimista, está realista, né? Não tem o que fazer. O que tem é poder ficar provocando aí o Moraes com recurso atrás de recurso para ver se ele perde a paciência. Só pode ser isso que eles estão querendo fazer. Porque não tem o que vai mudar essa decisão. A Papuda, PF ou domiciliar? Por que o local da prisão de Bolsonaro vai ser decisivo para a direita? Porque eu já expliquei, né? O próprio cientista político já explicou. Mas vamos lá, na casa do Bolsonaro hoje, onde ele está preso, na mansão em que ele está preso, na verdade, está lá a Michele Bolsonaro com o celular dela. Ela vai fazer chamada de vídeo para quem quiser. Ela é o pombo correio dele, leva a mensagem de dentro para fora, de fora para dentro. Né? Ainda tem a filha, né? Que é outro recurso de comunicação. Pode encaminhar mensagem pelo celular, né? Pode gravar algo no celular dela e ela leva em loco para alguém, mesmo sem transmitir, né? Pode ficar gravado no celular alguma mensagem e de outras pessoas para ele. Os filhos entram à vontade, né? O Flávio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, o Jair Renan, tudo isso vai acabar e aí o Bolsonaro vai ficar incomunicável. Só vai se comunicar quando forem vê-lo lá dentro da penitenciária. E a defesa do Bolsonaro vai entrar com novos recursos, mas isso aí é perda de tempo. Aliados deles se mobilizam contra a prisão na Papuda e torcem por comoção popular, e é isso que está preocupando as autoridades. Porque esses caras, a gente sabe que eles são capazes de qualquer coisa. E aí, qual é o problema? Veja bem, o Flávio Dino mandou investigar grupos de direita que estão usando o que aconteceu no Nepal há pouco tempo, que arrancaram o presidente do cargo, mataram, torturaram, tocaram fogo em tudo. E é isso que a extrema-direita está querendo, os bolsonaristas estão querendo, os filhos do Bolsonaro estão querendo, e o próprio Bolsonaro está querendo que isso aconteça, que haja uma grande comoção, pessoal quebrando tudo, porque isso é bom para a narrativa deles. E as autoridades, o Palácio Planalto, o STF, a Polícia Federal, não vamos dizer, é preocupação porque nunca se sabe, essa gente pode colocar bomba, pode fazer qualquer coisa. Nós já vimos no 8 de janeiro do que eles são capazes, não é? Então aí, mas tudo o que acontecer, aquilo que estiver sendo dito pelos filhos do Bolsonaro, pelos aliados do Bolsonaro, por todos esses que estão insuflando a violência, isso vai se voltar contra eles e vai só prejudicar o Bolsonaro. Mas essa gente não tem freio, né? Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.